Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. A primeira é do Beta da Montanha, mais uma vez, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, como faço para ronquipilar? Cresci em ambiente insalubre na periferia e me tornei reativo demais. Hoje tenho dificuldades em manter a Mask Pill e levar a vida menos a sério. Comecei a tentar criar meu ambiente estético conforme falado por você no código do Coruja e vem ajudando, mas ainda tenho forte dificuldade em ronquipilar e levar esse mundo na zoeira como deve ser. Acabo deixando vazar as verdades sem querer. E a segunda doação é do Dr. Chapatin, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, escolhi um nome de usuário que me define muito bem. Eu só quero evitar a fadiga. Recentemente, pesquisa genética concluiu que mulheres cruzaram com neandertais, para surpresa de 0 pessoas. Segue o link da notícia. Vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá? Comente a respeito com o deboche usual. Já cabe aqui na Ronquipill, vamos lá. E a última e terceira doação, que também está dentro do assunto, é a do O Ermitão. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. No vídeo de título Por que querem censurar os homens, você disse que iria começar a reforçar a ideia do protocolo Deixe-as em paz. Pois bem, estou aqui te incentivando financeiramente a falar sobre essa maravilha de movimento. Não é um movimento, tá? É um protocolo. Apesar de saber que esse será um trabalho de enxugar gelo, afinal, os betas que aqui estão são incapazes de fingir que fêmea não existe. O protocolo também não é sobre mulheres não existirem, tá? Muito pelo contrário. Vamos lá. Então deixa eu deixar meu agradecimento aqui ao Beta da Montanha, ao Dr. Chapatin e ao O Ermitão. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. E se vocês quiserem apoiar o conteúdo gratuitamente, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem o vídeo somente com pessoas que estão prontas e querem ouvir esse tipo de conteúdo, tá? Só um aviso antes de iniciar. Muitos de vocês estavam me falando, Coruja, aí vai ter promoção aí da Semana do Consumidor, a Semana do Consumidor passou e você não fez nenhuma promoção. E eu nem sabia que tinha isso de Semana do Consumidor, tá? E foi semana passada, mas, bom, vamos fazer uma promoção aí do Código do Coruja com 25% de desconto até este domingo, tá? Para quem não sabe, o Código do Coruja é onde eu falo sobre o ambiente estético, estoicismo, filosofia do homem moderno na sociedade atual, para ter uma vida mais funcional, mais independente. Eu falo também sobre realismo sexual e como tratar o sexo de uma forma sóbria. Falo sobre Mask Pill também, a vida social. E também o Caio, ele produziu uma parte sobre como abrir o seu negócio digital e ter mais liberdade profissional na internet. E eu ainda falo de Bitcoin também, tá? Junto com outros criadores de conteúdo. Tem participação até do Nagato, tem do Yanni, tem do Caio. Tem do Plaiter Pontes e tem alguns bônus também lá, tá? Link na descrição e no comentário fixado para 25% de desconto no código do Coruja nessa Semana do Consumidor até domingo. Agora vamos a esse assunto. Veja, a questão da Ronquipill ela é muito simples. Como eu expliquei a vocês na escolinha do professor Coruja e o meme na aba comunidade, a Ronquipill ela não é nada além de um estado emocional, tá? Não é um protocolo, não é um movimento, não é nada sério. É só como você põe as suas emoções e como você encara o mundo. Emoções, o que elas são? Elas são, como o nome sugere, o princípio do seu movimento, da sua moção. Então a Ronquipill é o estado emocional do riso, é o estado emocional do cômico. Isso só vem em 2 situações. Ou se você está tranquilo, de boa, porque você só consegue rir quando você não tem muitos problemas, ou quando você quer descontrair, você quer se distrair, ir para um ambiente de humor, talvez um show de stand-up ou coisa do gênero, ou quando você é um cínico, no estilo Diógenes mesmo, maluco, tá rindo até da própria desgraça, isso pode levar você até a um masoquismo. Então, isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa também, mas é algo que pode ser, com certeza, desenvolvido. Veja, o Beta da Montanha cresceu em ambiente insalubre da periferia. E o brasileiro, ele consegue rir mesmo estando na miséria, tá? Ele inclusive consegue rir da própria desgraça. É um estado de Ronquipill e é por isso que, por incrível que pareça, a despeito das condições diabólicas, satânicas e infernais que o brasileiro vive, ele é um dos povos mais felizes do mundo, segundo pesquisas autodeclaradas.
É porque o brasileiro também ele vive de anestésico social em anestésico social, né? Todo fim de semana ele toma uma dose cavalar de anestésico social, que é ver um jogo de futebol, que é ir para casa das primas, que é comer um podrão, algum tipo de comida altamente palatável, com carboidrato processado, ou é usar droga, tá? O brasileiro ele vive nesses ciclos de anestésicos sociais e por isso, principalmente para os gringos, eles parecem estar de bem com a vida. Porque o brasileiro ele realmente é bem solto, ele dá bastante risada, ele faz piada e principalmente para o norte hemisférico médio ou o primeiro mundista, no caso aqui do australiano também, que está no hemisfério sul, que tende a ser um pouco mais ríspido, vem de uma geolocalização até mesmo mais fria, quando eu digo assim, climática mesmo, né, de um clima mais frio, de uma sociedade um pouco mais privada, também por conta das condições climáticas, mas também por conta de questões políticas históricas. Isso parece para esse povo que o brasileiro ele é extremamente alegre, que ele é extremamente vivo e tudo mais, quando na verdade o brasileiro ele só tenta mascarar essa dor dele porque simplesmente ele não pode se rebelar, entendeu? Porque ele está impotente. Veja, por exemplo, as últimas novas aí do governo, que foi através da Lei Felca, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, meteu uma trava de idade para uma cacetada de site e até videogame, cara. Os jovens não podem nem mais jogar LOL agora. O que, na minha opinião, eu também, ex-jogador de LoL, não jogo mais, né? Graças a Deus me livrei dessa miséria. Eu acho que talvez isso melhore bastante ali a comunidade do LoL. Vai diminuir a incidência de monoiaços de 14 anos 0/10 que fidam no seu time. Mas brincadeiras à parte, maior sacanagem, né? A classificação indicativa do jogo é de 12 anos. Roblox, enfim, outros jogos que tomaram essa barreira de idade aí, cara, desnecessário. Isso, na verdade, é uma forma de angariar mais dados e ter mais referências para cruzar esses dados e aumentar a censura e a perseguição e a intromissão do Estado na vida das pessoas. A gente sabe muito bem, porque isso não impede que jovens entrem em sites inapropriados ou consumam conteúdos inapropriados para a sua idade. Tem como burlar isso com VPN, tem como usar CPF de laranja, do pai, da mãe, enfim. Uma criança que ela não é supervisionada pelos pais, vai pegar o CPF da mãe, do pai, vai usar alguma foto, assim, algum programa da internet, sabe, para passar por aquela verificação de biometria facial. É muito fácil de burlar, cara. Estavam usando até o Skyrim, né? Um videogame que tem o rosto do personagem ali, você tem como fazer o personagem abrir a boca, virar o rosto para o lado e para o outro, e já dava para burlar a verificação de biometria facial com aquilo. Então, não é um processo assim para impedir realmente as crianças de consumir material inapropriado. É para se intrometer na vida das pessoas e cruzar referências. É censura e perseguição tecnocrática, todo mundo vê isso e todo mundo sabe disso. Agora veja só, o brasileiro, ele tá revoltado com isso, mas ele não tem a capacidade de se rebelar, entendeu? Ele não tem o que fazer quanto a isso aí. A ilusão do brasileiro, na verdade isso é uma ilusão generalizada no Ocidente, é que ele tem que esperar 4 anos, ou esperar aí até o mês de outubro, né, que vão ser as eleições no Brasil desse ano de 2026, e depositar a sua fezinha na urna como se fosse a mesma fezinha que ele acredita que vai ganhar milhões na loteria, que também é o jogo de azar do governo que é proibido no Brasil, né? Máquinas caça-níqueis, jogo do bicho e tudo mais, mas se o Estado faz, aí tá de boa. Aí não é proibido. Então, a mesma fezinha idiota que faz o cara perder ali seus 8, 9, 10 reais toda semana na Mega Sena, que é um esquema de lavagem de dinheiro que a gente sabe muito bem. O brasileiro idiota ele acha que vai resolver o problema com as urnas, as quais eu nem confio. Ah, mas o código é aberto, porque teve auditoria do Exército, porque não sei o quê. Eu não confio, cara. Tudo que envolve política e políticos, eu não confio. Não importa quantas evidências você me mostre de que é real, de que é verdadeiro, eu não confio, tá ligado? Já me foram mostradas mais evidências que me levam a desconfiar do que para confiar. Então o que é que eu vi, novamente voltando ao exemplo, nas redes sociais a respeito dessa tal Lei Felca aí que fudeu todo mundo? O brasileiro fazendo meme, né, tentando perseguir criadores de conteúdo que fizeram o L abertamente, como o Alan Zoca e tudo mais, denunciando os vídeos deles com jogos de classificação indicativa mais 18 para o YouTube colocar uma restrição de idade e permitir somente que usuários com contas
de idade cadastrada de mais de 18 anos possam assistir, o que claramente diminui muito o alcance do vídeo. Então, esses bobões acham que realmente estão prejudicando esses criadores de conteúdo milionários, entendeu? Milionários, que muitos deles já estão fora do Brasil, como é o caso do BRKS Edu, que está morando no Canadá, já deve estar aposentado, só deve fazer esse trabalho na internet aí porque é o hobby dele, porque ele gosta, porque é o tempo livre, tá ligado? O cara já deve estar, aposentado lá no Canadá. E daí o brasileiro, ele fica na frente do computador tentando ronquipilar, entendeu? Só que ele tá na merda. Quando você tá fudido e tá tentando levar o lago de merda ao qual você tá afundado como piada, isso só parece masoquismo. Então, assim, para ronquipilar de fato, você precisa sair da situação insalubre a qual você está e rir daqueles que estão na situação insalubre a qual você saiu. Então, é que nem aquele princípio de você só consegue ser pacífico quando você é capaz de gerar violência. Porque se você for incapaz de gerar violência, se você for fraco, ser pacífico é sua única opção. É a mesma coisa no caso da Ronquipio. Você fica dando risada da sua merda porque é a única opção que você tem. Chorar não vai adiantar e as pessoas odeiam quem chora. Na verdade, vai te prejudicar mais se você ficar reclamando, porque as pessoas tendem a se afastar de reclamões, entendeu? É como se fosse uma doença mesmo, uma patologia só que emocional e psicológica, e as pessoas tendem a se afastar, porque é algo contagioso de fato, essa reclamação chata, maçante, ninguém quer ouvir. Então o cara fica dando risada como uma tentativa de sobrevivência social até mesmo, para parecer que ele tá de bem com a vida, para gerar algum tipo de humor e tentar convencer as pessoas de que ele não tá tão preocupado assim quando ele tá afogado no lago de merda. Então o primeiro passo para ronquipilar é você não estar inserido na merda. Quem pode rir da vida merda de casado não é o casado, é o solteiro. Quem pode rir da situação merda do Brasil é quem está fora do Brasil, ou quem não trabalha com o que está sendo prejudicado agora com as leis, entendeu? Então eu vejo um monte de página monetizada do Twitter, por exemplo, grande pra caramba, 60 mil seguidores, vindo com essas tentativas assim de perseguir esses criadores de conteúdo, mas o cara tá fudido. Ele tá tendo que botar o focinho dele ali e o Estado tá comendo o rabo dele. Então, o primeiro passo para Ronquipio, saia da merda. Segundo passo para Ronquipio, e aí a gente entra aqui no próximo assunto. Essa tal notícia de que mulheres cruzaram com neandertais. Cara, eu já sabia disso, eu botei isso no meu e-book Ovulação Oculta. Eu falava sobre isso quando eu fazia conteúdos mais a respeito de evolução, a respeito de genética, de ancestralidade. Vocês que são seguidores não, né? Ouvintes do canal há muito tempo, desde que eu tive meus primeiros canais, quando eu tinha um microfone merda e gravava muito mal, ou vocês que são assíduos lá da Corte das Corujas, né, que é onde estão os meus conteúdos mais antigos e mais pesados também, vocês que já zeraram aquela porra, caralho, mais de 350 vídeos, filho. Tem gente que já zerou essa porra, tá? Tipo, recém-chegado, que chegou ano passado no canal, que me conheceu no ano passado e já zerou. Vocês devem saber que eu já falei disso aí. O Homo sapiens sapiens, que é a nossa última evolução Pokémon aí, aconteceu justamente porque os homens Homo sapiens, que eram menorzinhos, eles eram mais inteligentes, porém tinham menos massa muscular e menos altura que os neandertais, mas tinham estratégias de caça melhores e tinham, acima de tudo, menor necessidade calórica, porque eles tinham menos massa muscular e tal, eram menores, então eles conseguiam passar mais tempo com fome. Os homens perderam as suas fêmeas Homo sapiens para os homens neandertais, cara. Não sobra nada pro beta, isso é que é engraçado. E foi isso que levou o que nós conhecemos hoje como dimorfismo sexual. O fato das mulheres elas serem menores que os homens, mais fraquinhas e até mais astutas, porém menos capazes emocionalmente, fisicamente e tudo mais, é justamente porque elas são filhas dos Homo sapiens. Nós somos filhos dos neandertais. Então, o homem, filho do Neandertal, ele é mais forte, mais alto, ele é mais capaz na questão da brutalidade, do trabalho, só que a mulher ela é mais astuta, ela é mais estratégica que o homem no geral. Só que, óbvio, elas são mais orientadas para a questão social e emocional. O homem ele consegue ser bom estrategista também, mais orientado naquela questão do mundo material, do trabalho braçal, sabe, da construção civil, do entendimento da natureza e de ciências naturais e tal. A mulher ela é mais da antropologia, do psicológico, porque elas são filhas de Homo sapiens, nós somos filhos de neandertais.
Porque, cara, se você puxar aí no Google agora, procura Homo sapiens e depois Neandertais, se você compara a reconstrução que fizeram do macho e da fêmea dessas duas espécies de hominídeos, vocês vão ver que eles eram iguaizinhos, cara. Eles eram iguais, não tinha muita diferença entre o homem e a mulher ali. Eles tinham um pouco de morfismo sexual. Só que a fêmea do Homo sapiens, ela olhou para um Neandertal mais alto, Shed, né? Neandertal Shed, que tinha, inclusive ele tinha um maxilar mais quadrado, ele tinha uma aparência mais bestial mesmo, ele era mais alto, mais forte, tinha mais massa muscular, era mais peludo e etc. Mas parecia mais um macaco mesmo. Elas gamaram neles, entendeu? Porque eles eram mais agressivos, porque eles eram mais fortes e provavelmente, por conta da necessidade calórica deles, eles tinham mais comida disponível. O Homo sapiens ele até era melhor na caça, estratégico assim e tal, por isso que os próprios Neandertais eles foram extintos. O Homo sapiens, como o nome sugere, sapiência, né, sapiens, ele era mais inteligente. Só que eles só chegaram à nossa espécie Homo sapiens sapiens por conta das mulheres Homo sapiens que juntaram com os Neandertais. Então não sobra nada pro Betinho Homo sapiens, né? Engraçado, elas preferiram os mais violentos, os mais animalescos. Isso desde a época das cavernas. Então assim, o que a gente pode fazer, né? Isso é que é a Honk Pill, sabe? Por isso que o Dr. Chapatin aqui até falou para eu comentar com o meu deboche usual. Porque, cara, por que eu vou ficar puto a respeito disso? Isso é engraçado. É uma coisa assim que não me afeta, pelo menos não diretamente. Eu não tenho como mudar, então tem essa questão estoica aí. É uma parada que já aconteceu e no fim das contas me levou a ser quem eu sou hoje. Os meus ancestrais Homo sapiens e Neandertais me levaram até quem eu sou hoje e eu tenho orgulho de quem eu sou hoje. Então eu posso enxergar isso de um ponto de vista mais otimista. Do tipo, foi assim para que eu chegasse onde eu cheguei, entendeu? Se fosse diferente, talvez eu não seria quem eu sou hoje. E hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho de como eu penso e das decisões importantes que eu tomei na vida. Estou muito feliz com a minha situação, principalmente, veja só, já entra no prisma da Honk Pill também, principalmente vendo as notícias ruins se acumulando no Brasil, de onde eu saí, e tipo, isso, todo dia que eu recebo uma notícia dessa, isso me confirma que a decisão que eu tomei foi a melhor possível. E quando eu tenho essa epifania, quando eu vejo, salve para a epifania novamente, quando eu vejo notícias assim, eu tô sentado aqui de boa no meu quarto na frente do computador, depois de fechar $350 de entrega aqui no Uber Eats, depois de, sei lá, umas 7, 8 horas de trabalho, andando pela cidadezinha aqui na moral, eu tô aqui no meu quartinho Volcel, eu leio um relato maneiro de um cara que me pagou para me contar uma história que eu acho engraçada, e eu venho aqui, falo para vocês, gravo um vídeo, interajo com a comunidade, anuncio um produto aqui e ali, vejo as vendinhas caindo no aplicativo da Ubla, monetizo esse conteúdo, vejo também o dinheiro do AdSense do YouTube caindo, e aqui eu tô de boa, entendeu? Aqui eu tô seguro. Então é muito fácil ronquipilar nessa situação, e às vezes eu me pego rindo, e eu só posso ser grato por tudo isso, né? Eu só posso ser grato a todos vocês que me ouvem, eu só posso ser grato à vida que eu levo, eu só posso ser grato a Deus também, porque eu acredito em Deus, embora muitos de vocês sejam ateus. E de resto a vida tem pequenos problemas. Tipo, sei lá, eu tomei um golpe de $100 na porra do fake do Australian Post que me deixou puto, mas isso aí acontece. Ou na hora de fazer a porra da entrega que eu derramei o café do cliente, sabe, na bolsinha ali do Uber Eats. Aí tu perde, porra, $30, $35. Mas é besteira, entendeu? São pequenas coisas assim. E, sinceramente, a maior parte dos homens reclama ou fica puto ou fica revoltado sem motivo, cara. Pega também mais um acontecimento recente que é aquele da, meu Deus, todo mundo falando. A Sabrina Carpenter, para um show de milhões de mulheres, fez elas gritarem: ai, homens são inúteis, homens não servem pra nada, blá blá blá. E aí os caras meio puto com isso, meio revoltado e tal. Eu tenho certeza que muitos ali perderam até qualidade de vida, perderam sono, se revoltaram de alguma forma. Só que, cara, teve um cara que falou uma coisa muito inteligente a respeito disso que eu até postei no Nostra. Tá lá no Nostra, tá? Eu não tenho mais Twitter, porque o Twitter virou pay to win essa porra. Tudo que era bom do Twitter virou premium, cara. O Grok agora é pra premium. Sua conta só cresce, você só tem visibilidade se você for premium. E o pior, você paga o premium e aí você fala uma coisinha lá e do nada a tua conta cai. Ou então você é perseguido, como eu fui lá, tomei um monte de denúncia e a conta caiu.
Eles não te devolvem o dinheiro e você fica chupando o dedo. Ah, que se foda, eu fui pro Nostra, o link tá na descrição e no comentário fixado. Assim, pra leigos, é tipo um Twitter da Deep Web, tá? Eu sei que tem muita gente que tem medo da Deep Web por conta das creepypastas e não sei o quê, mas eu digo isso porque lá você não tem que botar nenhum e-mail, você só ganha uma chavezinha ali, a sua senha. É totalmente descentralizado e sem censura, tá? E eu acho importante, principalmente, a gente falar sobre o Nostra, agora que a censura e a vigilância tá maior no Brasil, né? Então eu fico me perguntando, Coruja, você vai voltar pro Twitter? Cara, tô no Nostra agora, muito melhor. Mas voltando, esse caso da Sabrina Carpenter, que é engraçado. Porque, como eu falei, mulheres, elas são subversivas e dissimuladas, por natureza. Quando eu digo isso, eu não digo nem em tom de crítica. Eu digo porque é a natureza delas e os homens têm que aprender a lidar com isso. Quando eu digo lidar, não é reagir, muito pelo contrário. Aqui que a gente entra no protocolo Deixe-as em Paz. Veja só, não dá para levar essas mulheres a sério, essas atitudes delas a sério, porque quando você pega esse caso da Sabrina Carpenter ou de outras cantoras ou estrelas de Hollywood aí, que tem esses comportamentos subversivos e com intenções de denegrir a imagem dos homens, de diminuir a autoestima masculina, você sabe que, primeiro, se você reagir, ela vai vencer, porque é isso que ela quer, sabe? Ela quer ver você puto, é o rage bait. Ela tá te provocando, ela tá te testando, é um comportamento macro feminino que repete o comportamento micro delas. Quem já namorou, quem já se relacionou com mulheres tempo suficiente sabe que elas fazem isso instintivamente. Cara, é mais forte do que elas não conseguem evitar. Então você começa a ter, ou pelo menos a concluir, ou é forçado até mesmo, a ter uma atitude. Como é que eu posso dizer isso sem meu vídeo não cair? Vou falar de crianças, por exemplo. Você não fica irritado com uma criança quando ela comete uma atitude que é tipicamente infantil, porque é da natureza dela. Então, você não consegue mudar a criança, você tem que mudar a si mesmo. É que eu ia usar um exemplo um pouco infeliz, que era o de animais, né? Aí poderia ficar complicado. Vamos usar o exemplo de crianças. É que, assim, eu ia usar o exemplo de animais porque me lembrou aquela coisa dos goim, sabe? É o termo que os judeus usam para os gentios, os não-judeus. E eu descobri esse termo lendo os arquivos do Epstein, onde os envolvidos ali eram quase todos de origem judaica, pelo menos os cabeças ali, e teve até um e-mail onde o Jeffrey Epstein ele falou que o mercado futuro, ou seja, empréstimos e especulações e tal, foi como os judeus ganharam dinheiro ao longo da história. E aí ele fala, deixe os goim lidar com o mundo real. Então, existem certas escrituras do Talmud que dizem que os goins eles são como animais. E aí, quando você vai ver o caso da Sabrina Carpenter em específico, você vê que as músicas dela e até mesmo o comportamento todo dela é gerido por um agente de marketing, sabe? O cara que escreve as músicas dela, por exemplo, é um cara chamado Jack Antonoff. Adivinhe a filiação religiosa dele. Pois é. Então, esses caras, eles não levam os goin a sério, sabe? Esses são os verdadeiros aceleracionistas, esses são os verdadeiros ronquipilados, cara. Inclusive, joga Jack Antonoff aí no Google, cara. A quinta foto dele do Google é totalmente aquele meme. Olha o sorrisinho dele, o sorrisinho, o nariz e tal. Porra, muito engraçado, cara. Então, assim, as conspirações se confirmam, entendeu? Os aceleracionistas, os donos do mundo, eles estão rindo de você. E eles estão usando os seus próprios ídolos, os bezerros de ouro, que no caso das mulheres são a Sabrina Carpenter, são a Taylor Swift, são essas prostitutas midiáticas, entendeu? Elas são prostitutas da mídia, cara. Eu não queria usar esse termo porque não é para denegrir. Eu não falo isso com ódio, com raiva. Elas são vendidas, a imagem delas é vendida. O comportamento que elas têm é gerido por psicopatas agentes de marketing, sabe? E a dignidade delas, a privacidade delas, é tudo vendida quase como que um pacto com o demônio por dinheiro, por fama, por adoração. Então, o bezerro de ouro das mulheres é o feminismo, são essas personalidades aí prostituídas da mídia. E o dos homens são as mulheres. Então, manipulando as mulheres, os donos do mundo, os aceleracionistas, eles conseguem manipular os homens. E tudo isso só acontece porque os homens levam a sério. Então eles só têm o poder que você decide dar a eles, sabe? Só que eles sabem que você é suscetível.
É muito parecido com demônios mesmo, entendeu? O comportamento é bem demoníaco. Então toda essa narrativa de a palavra da mulher vale mais que a do homem, essa narrativa neodemocrática de que todo mundo tem uma voz e toda palavra ela deve ser ouvida, tem uma mulher negra falando, cale a boca e escute, dívida histórica, sabe, representatividade social, toda essa merda aí é um plano muito bem pensado para você cair feito um patinho, acreditar nessa merda de debate público que não leva porra nenhuma, é puramente confusão, é puramente desavença, é puramente engodo para falar sobre coisas totalmente desimportantes, como por exemplo, se gays devem casar na igreja, se crianças trans existem. Tipo, a gente sabe, cara, isso aí é loucura, delírio industrial de uma sociedade pós-urbanizada, sabe? Que fica criando problema para distrair a população de coisas que realmente deveriam ser resolvidas. Tipo, crise da Previdência, sabe? A economia, porra, saneamento básico, qualidade de vida. Tem tanta coisa mais importante para falar, mas eles distraem você para você ficar com esses debates completamente imbecis, levando mulheres a sério, porque em verdade o mundo das mulheres nunca foi sério, sabe? Elas não falam sério, elas sempre tiveram uma rede de apoio num papai, num maridinho, num cara que é apaixonado por ela e tenta conquistar ela fazendo favores, e agora mais posteriormente no Estado, nas ações afirmativas, na peninha geral que a sociedade tem delas e nessa sororidade, né? Elas se ajudam de certa forma, até certo ponto, né? Quando não há uma competição muito clara. Tipo, os homens eles conseguem se unir pelo bem maior de pessoas que eles amam para proteger, por exemplo, suas famílias ou para trabalhar, ou seja, para prover e proteger. Então os caras eles conseguem se unir em ambiente de trabalho ou ambiente de guerra, por exemplo. Ironicamente, as mulheres elas se unem contra os homens. Você vai ver, é sempre assim, cara. É sempre assim. As mulheres elas só se unem quando é para ir contra um homem. E os homens só se unem quando é para ir a favor de uma mulher. Guerras, por exemplo, é onde há o ápice da comunhão masculina. É para quê? Para proteger as esposas e filhos. Ambiente de trabalho, o ápice também da comunhão masculina. É para quê? É para prover para mulher e filhos. Agora, quando é que as mulheres se unem? Contra homem, no feminismo, nesses diálogos de gênero aí em rede social. Tu não vê-las se unindo em prol de nenhum engrandecimento, nem para elas próprias. É só contra o homem. E se você botar lenha nessa fogueira, tu tá fudido. Então tu vai estar se boicotando e boicotando seus colegas de gênero, outros homens. Vocês até falam, Coruja não usa a palavra gênero, porque gênero é diferente de sexo, então inventaram a palavra gênero nesse sentido para trazer essa narrativa transexual e tal. Cara, para mim gênero e sexo é a mesma coisa. Para eles, não, né? Gênero é diferente de sexo, que é diferente de sexualidade. Por exemplo, transgênero, sexo masculino ou feminino e sexualidade gay, hétero, bi. Não, para mim gênero e sexo é a mesma coisa. Não existe essa de transexual. Ou você nasce homem ou nasce mulher. Então, saindo da introdução, vamos agora para a definição do que é o protocolo Deixe-as em Paz. Bom, ele é um protocolo. O que é um protocolo? Quando você segue um protocolo, é um plano de ação, entendeu? É uma estratégia pensada previamente para uma situação específica. Então, é um conjunto de regrinhas, um conjunto de práticas para lidar com mulheres. E, como o nome sugere, ele é para deixar elas em paz. É só deixar elas em paz. Então, quem segue esse protocolo, ele não engaja em debates com mulheres ou em conversas sérias com mulheres, principalmente na internet ou fora dela. Porque é justamente esse tipo de atitude que está fazendo os caras ficarem puto, começar a responder num tom que elas não gostam, que elas acham que é misoginia e ódio e não sei o quê. E aí elas vão lá, com o poder que elas têm, unir carne com o Estado, uma relação de simbiose, e censuram esses caras. Então é uma coisa até que elas pedem, entendeu? Elas querem ser deixadas em paz, então os caras deixam elas em paz. É simplesmente deixar a mulher quieta no lugar delas, agora. Isso também é para te trazer paz e não pode te trazer preocupação ou prejuízo. Então tem que tomar cuidado com esse protocolo para você não parecer que está fazendo, como é que eles chamam? Discriminação sexual, tá? Porque isso pode te fuder. O protocolo Deixe-as em Paz é para trazer paz para todo mundo. Como disse o promotor de vídeo aqui, Doutor Chapatin, é para evitar a fadiga. Então isso já está muito além do Volcel, está muito além do MGTOW, da Red Pill,
que em muitos dos casos vai enxergar a mulher como não válida do tempo, sabe, do homem. Então o cara não vai debater com ela porque ela não vale o tempo dele. Porque ela não vai falar sério, provavelmente, a vida do homem é séria. Então não tem espaço para a mulher ali, ou pelo menos para tratá-las de forma séria. Não, o protocolo Deixe-as em Paz, ele vai além disso. Ele vai pensando mais no tipo, cara, deixa elas quietas, entendeu? Deixa elas no canto dela, falando as coisas delas, na câmara de eco delas. Até porque a estratégia delas é justamente provocar o homem, sabe? Enraivecer homens até, com certas estratégias misândricas, como essa da Sabrina Carpenter, para justamente tentar gerar uma revolta nos homens e que eles ajam até com violência. E aí elas possam dizer, tá vendo? Tá vendo? Eles são misóginos, eles são violentos, feminicidas e não sei o quê. E aí justificar uma censura, uma perseguição e fuder todos os caras. Isso é até um processo de seleção sexual, tá? Porque o homem beta, ele acaba sendo esculachado, ostracizado, perseguido e até preso, mas o homem que está no topo, ele consegue burlar essas leis, ele consegue ir além dessas leis e em alguns casos ele até cria essas leis. Por exemplo, tem muitos homens, como esse que eu citei, o Jack Antonoff, que eles estão encabeçando essas práticas femininas. E como a gente bem sabe, esses homens aí participam de ilhas, né? Eles têm grandes haréns, eles são milionários, eles têm acesso a diversas mulheres. Então, quem está realmente perdendo a cabeça com elas, levando elas a sério, é você, goim. É você, gadão, entendeu? Então você não pode cair nesse papo, porque eles são os alfas que estão tendo acesso a essas mulheres, que estão até mesmo fazendo elas de soldadinhas, mas isso não tira a responsabilidade delas, tá? Porque elas abraçam essa prática, elas gostam dessa prática. Eu não duvido que essas mulheres como Sabrina Carpenter e suas seguidoras ali que estão dizendo homens são inúteis, embora, porra, quem escreve as músicas dela é um homem, sabe? Quem montou todo aquele palco que ela tá fazendo o show é um homem, sabe? Aquelas mulheres ali que estão curtindo o show, tudo tem papai, provavelmente quem pagou o ingresso foi algum homem. Elas vivem no estado de bem-estar social que dá a elas dignidade social, entendeu? Dignidade de cidadã. Tudo sustentado, criado, gerido e provido por homens. Então elas sabem disso, elas não são bobas, assim, tipo, inocentes, manipuladas. Elas sabem que dependem de homens e que homens não são inúteis. Elas estão fazendo isso só para provocar o beta. Porque o alfa, você acha mesmo, o rei que precisa dizer que é rei? O cara é rei, pô, ele tá comendo todo mundo. Você acha que ele precisa chegar pra mulher e falar: você está sendo leviana, ingrata, eu não sou inútil, eu não sou inútil. Eu construí o palco pra você, eu paguei o ingresso pra você, eu fiz o policiamento por você. Você acha mesmo? O rei que precisa dizer que é rei, na verdade não reina, pô. E elas sabem disso. O cara que chora a respeito disso, ele só tá levantando a carteirinha dele de beta, sabe? Só tá atestando a situação dele. Enquanto isso, o chefe dela, né, o dono da empresa com qual ela trabalha, ele sabe que ele manda nela. Ele sabe que ele gere as finanças dela, ele sabe que ele gere o marketing dela, ele sabe que se ele disser não, se ele balançar o sininho, a chavinha, ela fica de 4. Ela não compra, ela não come, ela não bebe, ela não vai a lugar nenhum, porque ele controla a vida dela, por trás dos bastidores, por trás dos panos. Então você pega, por exemplo, o assessor de marketing, o agente de marketing da Sabrina Carpenter. Tu acha que ela vai olhar no fundo dos olhos dele e falar: você é inútil? Cara, você acha mesmo que ela vai falar isso na cara dele? Você acha mesmo que ela acredita nisso? E você acha mesmo que ele acredita nisso? Cara, a quantidade de informação sensível que esse cara deve ter sobre essa mulher, tipo, foto pelada, vídeo transando, seja lá o que for, assim, é o suficiente para ter medo dele. E provavelmente é ele que encoraja ela a ter essas atitudes em cima do palco. E quem paga o pato, quem fica putinho, quem fica revoltado é você, gado. E a única forma de você recobrar poder é sendo o rei que realmente reina. O rei que precisa dizer que é rei, na verdade, não reina. Então você não dialoga, você não diz que é rei, você não vai entrar em debate, você simplesmente vai deixá-las em paz. Repito, tome cuidado para não cair nessa lei de discriminação sexual. Então, se você deixar claro,
Tá? Isso é muito importante. Se alguém descobrir que você está tendo um tratamento diferente com mulheres que não dá a elas um benefício, porque você sabe, né? Na empresa, na sua vida pessoal, na família, em qualquer situação com mulheres assim, se você trata elas diferente de homens, mas isso dá a elas benefício, aí não é discriminação sexual, é cavalheirismo. É o certo a se fazer, né? Você é gentil. Agora, se você trata elas diferente e isso não traz benefícios, aí é discriminação sexual, é machismo, é misoginia e tal. Então tome cuidado também para você não ser um cabação e acabar se fudendo nessa aí de discriminação sexual. É simplesmente deixá-las em paz. Evite debates, sabe? Evite conversas de tons que não são jocosos, que não são amistosos, que não são meramente assim, um papo leve que você teria com uma criança, que você teria com uma pessoa... uma pessoa até limitada intelectualmente, para não dizer outra palavra. E como eu disse, isso tem que ser de bom humor, isso tem que ser de bom tom, porque o protocolo Deixe-as em Paz, ele nasce do estado emocional da ronquipil, do humor, da comédia, da jocosidade. Então tem que ser de bom tom. Então, deixa eu explicar aqui para vocês, caso não tenham entendido. Ronquipil, estado emocional de cômico, de humor, de risada, de jocosidade. Mask Pill é uma estratégia teórica social. Podemos dizer prática também. A Mask Pill é algo que todo ser humano sabe fazer, ou pelo menos faz em algum nível, que é a estratégia de camuflagem social, sabe? É não falar certas coisas inconvenientes, é manter sempre a sua imagem ali bem cuidada, é nunca se comprometer socialmente, né? Não comprometer a sua imagem. Então é uma estratégia social. Aí o que é a Red Pill? A Red Pill é uma mudança de paradigma. É o processo de despertar, é onde é o pai de todas essas teorias, de todas essas práticas e observações que nós temos aqui. É quando você finalmente muda o seu estado psicológico, o seu estado mental, para finalmente ver coisas onde você não via antes. É simples assim. O voo céu de quarto, por exemplo. O voo céu de quarto, ou em céu de quarto, meio que tanto faz, né? É um estilo de vida. Tem a ver como o cara vive a vida, quais são os hobbies dele, entendeu? Os incels de quarto eles vão ter atitudes em comum. Aí o que é MGTOW? MGTOW é um fenômeno social. Vários homens tomando uma decisão de não casar, não ter filho, não coabitar, não se relacionar com mãe solteira, por conta da socioafetiva e tal, para não se ferrar legislativamente. Então tem toda essa diferenciação. E o protocolo Deixe-as em Paz, o protocolo Deixe-as em Paz, é um conjunto de atitudes protocoladas. Tem regrinhas, tá? Tem regrinhas, a gente pode até escrever uma lista, um manualzinho, com a intenção de ter paz na sua vida em relação às mulheres na sociedade, deixá-las em paz. Então, vi um videozinho de TikTok de mulher falando besteira sobre homem? Não engaje. Não dê engajamento. Viu mulher falando merda sobre homem, assim, do tipo... algum tipo de fala subversiva, dissimulada, sabe? Com uma intenção clara de atingir a autoestima masculina, atingir o ego, denegrir a imagem dos homens. Cara, não engaje. É isso que ela quer. Então, deixe-a para si mesma. Era o que o Nessan Halita falava em Como Lidar com Mulheres, o livro dele lá de 2007. Esses livros você acha ainda na internet, aqui o site dele acho que foi hackeado, né? Ou se, sei lá, ele parou de pagar o domínio, não sei. Mas você ainda acha esses livros na internet e ele é o pai, basicamente, da androsfera brasileira. Eu peguei esses PDFs e postei na Corte das Corujas também, para os caras eles terem tudo ali compilado num local só, sabe? Sem ter que ir no Google e ficar procurando PDF para baixar. Mas tem de graça aí, eu não me apropriei não. E o Nessan Halita fala justamente isso, cara, deixe-as para os próprios dramas, para os próprios chiliques, para as próprias dissimulações. Aquilo tudo é um teste, sabe? É tipo o canto da sereia. Se você engajar, você perdeu e ela venceu. E ela sabe disso. Ela vai ver que você é fraco, ela vai ver que você é suscetível, ela vai ver que as suas emoções têm gatilhos que podem ser puxados. E eu acho que, sinceramente, essa não é a intenção, tá? Mas, sinceramente, eu acho que deixar uma mulher falando sozinha, deixar uma mulher sem atenção, principalmente quando ela está fazendo essas atitudes infantis, cara, eu acho que isso machuca mais o ego delas do que um tapa na cara. Eu acho que machuca mais, sabe? Eu sei porque mulheres, elas são seres muito orientados à socialização, elas são muito dependentes da aceitação das pessoas e de atenção. Então, quando elas não recebem essa atenção, isso machuca, mas machuca muito.
Não à toa, essas são as maiores reclamações delas em relacionamentos. Ah, eu não recebo atenção suficiente. Ah, você só me come e não me ouve, não sei o quê. Isso é o que mais machuca elas, cara. Mas, novamente, a intenção não é necessariamente machucar ou se vingar. Mas se esse for o caso, não precisa nem xingar, não precisa se revoltar, não precisa debater. Se esse for o caso, deixa ela quieta. Pode ter certeza que isso vai afetar ela muito mais, tá ligado? Então, o protocolo Deixe-as em Paz, ele vai além do MGTOW. Ele vai além do Volcel. Porque o Volcel, ou qualquer nível de celibato, ele não engaja sexualmente com mulheres somente. Mas o cara, muito Volcel eu vejo aí que diz que é Volcel e tá lá debatendo com mulher em rede social, tá respondendo. Às vezes até calorosamente, sabe? Tá um ofendendo o outro. Eu falo, porra, meu parceiro. E o MGTOW, tipo, ele só não quer casar, não quer ter filho, não quer coabitar, não se relaciona com mãe solteira, porque o perfil dele não é esse, ou porque ele não quer correr riscos. Mas o protocolo Deixe-as em Paz, ele vai além. E casa muito bem com todos esses dois aí que eu citei, né? Ele é um manual de instruções de como lidar com mulher, basicamente, com a intenção de ficar em paz e deixar elas em paz. E essa é a última das trincheiras. Eu não vamos todos vocês aí fazer um exercício mental e me digam nos comentários, vocês conseguem imaginar alguma outra prática que seja mais segura do que o protocolo Deixe-as em Paz? Vocês conseguem imaginar alguma outra trincheira que o homem ele possa recuar além do protocolo Deixe-as em Paz? Eu não consigo. Porque realmente é impossível, não existe. Essa teoria da guerra das trincheiras, ela foi trazida, pelo menos eu ouvi, primeiramente, do Raccoon. O Raccoon em Raccoon, né? Vocês muitos não conhecem, cara. Engraçado. Tamo ficando velho, né? Porra, você aí, machosférico puta velhíssima, desde 2018, como eu, né? Porra, que entrou na comunidade na época áurea do Raccoon em Raccoon, do Angry Fox Pilgrim, do Rock, do Tricel, do tiozão MGTOW, do Dom Sandro, do Based Viriato, do Lionman Speaks, até mesmo do Newman, do Liberdade Masculina. Puta que pariu, cara, vocês estão velho, tá todo mundo velho. Os guri que estão entrando agora me perguntam, quem é o Raccoon? E até escreve errado, né? Escreve R-A-K-U-N ou C-U-N. Cara, Raccoon em inglês, Raccoon, é guaxinim. E tem uma live dele, eu acho que com o tiozão MGTOW, né, dele explicando esse termo. E aí ele disse que é porque ele leu uma vez que o termo Raccoon, porque o Raccoon, o guaxinim, ele é um roedor oportunista, né, ele fica comendo lixo e tal. E o termo Raccoon em inglês é tipo você ir pra uma festa, não levar bebida e ficar bebendo a bebida dos outros. Daí ele achou isso muito engraçado, porque a postura dele social é justamente essa: pegar tudo da sociedade e não entregar nada. Tanto que a intro dos vídeos dele é um guaxinim roubando comida de gatinhos e indo embora, né? Com aquela musiquinha do piano. Clássico, clássico. Aquilo ali dá até uma nostalgia, cara. Então, esse videozinho é muito engraçado do guaxinim roubando as comidas dos gatinhos, porque os gatinhos, eles são seres domesticados, eles são os matrixianos ali. Então tem toda essa... Se você pegou, né? Ele nunca explicou isso, mas eu peguei essa sutileza ali. Então os gatinhos, eles são os domesticados, o guaxinim, ele é um animal selvagem e oportunista, ele fica roubando comida. E ele, na verdade, até causa problemas para a sociedade. Ele passa doença, ele é vândalo, né? Rasga lixo e tudo mais. Então a ideia do Raccoon era justamente essa, né? Ele pega o que ele precisa da sociedade e não dá nada de volta, não casa, não tem filho, não oferece nada para a sociedade, né? Até porque a sociedade não oferece porra nenhuma para os homens. E aí esse vídeo é muito sugestivo, era a abertura de todo o vídeo dele. Então o pseudônimo dele é Raccoon em Raccoon, e muitos de vocês não conhecem. Cara, ele é um deus dentro da machosfera brasileira. Ele é simplesmente um deus, o cara que mais me influenciou, na verdade. Porra, a gente tem que fazer um vídeo, eu tenho que fazer um vídeo explicando a vocês os fundadores da machosfera, cara. Falar sobre o Third Flinging Monkey, falar sobre o Tricel, falar sobre o Raccoon, falar sobre o Angry Fox Pilgrim, agora o Pleiter Pontes, né? Vocês devem lembrar dele, eu sempre cito ele, é psicoterapeuta e tal. Vocês mais novos não pegaram essa época áurea, onde o YouTube era muito mais tranquilo, os caras faziam live bêbado, falando merda pra cacete, e a perseguição veio depois, né? Mas enfim. Já vão pesquisando aí, é Raccoon em Raccoon, tá? É Guaxinando Guaxinim, traduzindo pro português. E essa teoria veio dele, essa teoria da guerra das trincheiras, onde o homem vai ter que ir recuando zonas de conforto para ter mais segurança.
Do tipo, as mulheres atacaram a trincheira do casamento, então não é mais seguro se casar no mundo moderno. Primeiro elas fizeram isso, e aí os homens tiveram que ir para a trincheira da coabitação, com a união estável. Então, morar com uma mulher já não é mais seguro. Também atacaram a trincheira da paternidade, onde o cara ser pai, né, já fode tudo, com pensão e tal, e aí os caras tiveram que recuar essa trincheira e ficar só no namoro. Mas o namoro também já tem problemas aí, a união estável também pode pegar em caso de namoro. Já tem também a cultura da traição muito séria aí na sociedade, misandria e blá blá blá. Daí os caras recuaram pra trincheira do leitado e ghost, só do sexo casual mesmo, e é a última trincheira que ainda dá pra ter alguma segurança e algum custo-benefício legal. E a penúltima eu diria que é o Volcel, né? Daí o cara já nem engaja mais sexualmente com mulheres e tal, mas a última trincheira de todas é o protocolo Deixas em Paz. Não é fingir que mulher não existe, não é ignorar mulher quando ela fala, é simplesmente deixá-las em paz e tratá-las somente com jocosidade, não levar muito a sério, dar risadinha aqui e ali e não ser percebido. Ou seja, tem que ter uma mask pill aí, né? Tem que ter um mascaramento ao fazer esse tipo de coisa. Você não pode ser percebido, senão tu cai como discriminador sexual. E, cara, o melhor de tudo é que o protocolo Deixas em Paz não é secreto, não é uma ordem secreta, não é uma doutrina, não é uma ideologia, não é um dogma, porra, não é nem uma ordem, tá ligado? É simplesmente um manualzinho. Então, mesmo elas sabendo do protocolo Deixas em Paz, o que é que elas podem fazer? Vão denunciar de quê, entendeu? Então, já acabaram com o conteúdo Red Pill, pelo menos estão tentando acabar. Você já não pode mais criticar mulheres mais. Você já não pode mais correr o risco de o que você está falando cair como algo ofensivo ou desagradável à mulher, entendeu? Então, estando na última trincheira, do que elas vão reclamar, entendeu? Então é simplesmente sobre isso, evitar contato e quando o contato ele é necessário, até mesmo por uma questão de mask pill, para você não parecer estranho, não parecer também um misógino, né? Você vai, troca ideia, conversa, em tom jocoso, em tom amigável, em tom agradável, mas não engaja seriamente, sabe? Dá alguma desculpa quando ela trouxer algum papo que pega nos seus gatilhos de revolta ou de querer discutir. E só sorri a cena, né? É a pílula do... Tá aí. Protocolo Deixe-as em Paz, Pinguins de Madagascar. Os reis da Mask Pill, inclusive. Apenas sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. E é isso aí. Você só sorri, acena e fala, tá. E é o protocolo de não agressão, é o protocolo de não investimento, sabe? Você não investe em nada. Só que para isso você tem que estar muito firme no MGTOW e, acima de tudo, muito firme no Volcel, né? Porque se você não é Volcel e ainda está correndo atrás de mulher, ou namora, ou você se relaciona ainda com mulheres de alguma forma, você não vai conseguir deixá-las em paz. Até porque você vai estar correndo o risco até mesmo de uma importunação sexual, né? Então, assim, deixá-las em paz é o que elas estão exigindo dos homens atualmente, sabe? E elas venceram. O protocolo Deixas em Paz é não importunar, não chegar em mulher, evitar contato desnecessário, manter sempre o tom das conversas leve, se retirar se o tom pesar, evitar papo sério, sabe? Tudo bem, você trabalha e a sua chefe é mulher, o RH todo da sua empresa é mulher, mas o protocolo Deixas em Paz ele é um protocolo de otimização. Às vezes não dá para ser ótimo, mas dá para ser bom. Existem interações que você é obrigado a levar mulheres a sério, é obrigado a até discutir com elas, senão você leva uma pernada, você se prejudica. Mas tem sempre aquela atitude que é a melhor possível para você sair daquela situação sem maiores dores de cabeça. E aí cabe muito juízo, sabe? Tem que ter muito juízo, muito controle emocional. Não é fácil, mas é um treino, uma luta dia após dia mesmo. É uma busca por otimização a todo custo, a todo dia. E eventualmente você vai se ver buscando cada vez menos interações com mulheres, você vai se ver buscando cada vez mais evitar contato com mulheres. Novamente, não é porque você não é atraído por elas ou porque você tem algum tipo de aversão, é porque simplesmente é mais fácil, porque é mais tranquilo. Você quer evitar conflito desnecessário, você quer evitar fadiga, você tem outras preocupações na sua vida, você tira seu prazer de outras fontes, não mais de interação com mulher, ou debate com mulher. Tem uns malucos que adoram debater com mulher, tá? Eu não sei que porra que... Eu não consigo entender, mas como eu disse, tem gente que come merda,
Tem gente que gosta de comer merda. Literalmente. Tem cuck aí também que gosta de ver a própria mulher sendo comida por outro. Tem aqueles, como é que é? Porra, esqueci o nome daquela merda dos caras que gostam de ficar pagando coisa pra mulher a troco de nada. Tipo aqueles grupos de Facebook que o cara gosta de pagar lanche pra mulher. Pois é, tem gente que gosta de tudo quanto é tipo de coisa. É alguma filia essa porra, alguma parafilia, né? Não sei o que filia lá, dinheirofilia, sei lá, porra. E aí, parceiro, como eu falei, a Guerra das Trincheiras, ela é uma guerra por busca de segurança, né? O homem, ele tá perdendo espaço, ele vai recuando, recuando, mas assim, a última trincheira, como a estratégia de guerra geralmente sugere, é sempre a mais segura. Então o cara que ainda está no casual, ou até mesmo está no namoro sem coabitação, ele está conseguindo ali um custo-benefício legal em alguns casos. Tá chovendo chumbo nessas trincheiras também, estão jogando água com merda, que nem faziam na Primeira e Segunda Guerra. Estão jogando água com merda na trincheira. E uma hora essa porra dessa trincheira vai virar uma fossa séptica. Como aconteceu no caso do casamento, e tem os caras nadando ali na merda, mas aí é com eles. Mas a trincheira do casual tá complicada também, tá cheio de rato. Mas a última trincheira aí, parceiro, é um oásis, é um bunker, quase que literalmente, né? É segura, é quentinha, é seca, é uma maravilha. Tá cheia de comida, né? Abra a geladeira, amigo, as respostas estão lá. Como diria o Davi, então tá tranquilo. A trincheira do protocolo Deixas em Paz é a mais segura e vai continuar segura provavelmente por muito tempo, porque eu sinceramente não vejo como podem estragar essa trincheira também. Tipo, já tem algumas reclamando, os homens não chegam mais, mas a gente sabe, né? É o homem que ela quer que chegue, não é você, é um homem específico. Mas se eu for fazer uma hiperdedução exagerada até mesmo, eu diria que a única forma de fuder essa trincheira é relacionamento compulsório, sabe? Ter algum tipo de regra governamental aí, tipo, adote uma mãe solteira, tá ligado? Você é obrigado agora, enquanto cidadão, a se relacionar com uma mulher e como o governo ele é, né, ele sempre traz serviços públicos de péssima qualidade. Então, provavelmente vai ser uma mulher bem insalubre, tenebrosa mesmo, de idade avançada, de histórico sexual medonho e já com filhos, né? Aí, porra, é distopia. Tipo, o governo ele não vai fazer isso porque ele não precisa fazer isso, tá? Ele pode pegar o dinheiro do teu bolso através de imposto e passar para essas mães solteiras sem ela ter que necessariamente ter o desprazer da sua companhia. Então não precisa haver relacionamento para você prover e proteger para essas mulheres, tá ligado? Por isso que, novamente, seria uma dedução muito extremista essa daí. Eu acredito que não vai acontecer, tá? Eu tô viajando aqui. Porque podem ficar tranquilos, elas não querem a sua companhia. No máximo, a sua provisão e proteção. E isso o Estado ele já tira de você e dá para elas. O seu imposto já faz isso, tá? Então, tá tranquilo. O protocolo Deixas em Paz, principalmente o nido de elisão fiscal, o nido de Bitcoin, o nido de retirada fiscal do Brasil, por exemplo, ou de outras estratégias assim para pagar menos imposto, é perfeito, é o máximo que você pode fazer aí. E, senhores, é isso. Então, muito obrigado aos 3 promotores de vídeo, Dr. Chapatin, o Beta da Montanha e o Ermitão. Obrigado também a quem acompanhou até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja e até mais.